Aleluia. Vamos ler a palavra. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus por si só é magnífica, ela é edificante e ela fala conosco. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã, por termos esse privilégio de estarmos reunidos em Teu nome, para buscar a Tua face, para Te adorar, Te louvar, Te adorar com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Deus maravilhoso, Pai querido, fala agora, Senhor, com a Tua igreja, com o Teu povo. Em nome de Jesus nós Te pedimos, tira, Senhor, de nós todo impedimento, toda distração, Pai, e que possamos estar agora diretamente ligados ao Teu trono, ao Teu coração, Senhor, porque queremos crescer contigo, aprender mais e mais contigo, para vivermos a nossa vida conforme a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, usa, Deus, a minha vida agora, com a Tua misericórdia, a Tua graça, como um canal, Senhor, apenas um canal dizendo aquilo que está no Teu coração para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, adore ao Senhor com as suas palmas. Aleluia. Dê um glória a Deus, exalte ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Deus colocou no meu coração essa palavra de Tiago, que fala a respeito da sabedoria que vem do céu, sabedoria celestial, que é aquela que nós todos precisamos ter para a nossa vida cristã. O livro de Tiago, ele, de acordo com muitos estudiosos, é um dos mais antigos do Novo Testamento, foi um dos primeiros escritos. Tiago, irmão de Jesus, e ele direcionou essa palavra muito diretamente para os judeus daquela época. Ele inicia a sua carta falando que é as 12 tribos de Israel, e ele trata sobre a sabedoria de uma maneira para a gente entender bem o que ele quer dizer com sabedoria. Quando ele fala aqui, ele está querendo dizer a respeito do modo de pensar de um cristão ou de cada um de nós. É isso que ele chama de sabedoria. Deram uma definição aqui, que a sabedoria na carta de Tiago é a compreensão cristã que se manifesta numa vida que segue a palavra de Deus como sua regra de fé e moralidade. É a compreensão cristã que se manifesta numa vida que segue a palavra de Deus como sua regra de fé e moralidade. Ou seja, é justamente realmente o modo como nós pensamos e agimos na nossa vida. Essa é a sabedoria que Tiago está falando aqui. E ele nos demonstra nesse trecho que nós lemos a respeito da sabedoria demoníaca e da sabedoria celestial. A sabedoria que é terrena e a sabedoria espiritual. É a que nós todos temos que adquirir para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. E Deus me fez meditar nesse trecho a respeito dessas características que ele fala que tem a sabedoria, que nós precisamos ter. E Tiago, ele no começo da sua carta, ele fala: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele a todos dá gratuitamente. Está lá em 1 Tiago,
o primeiro capítulo de Tiago, versículos 5 a 7. E veja que interessante, ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Ele já nos ensina a respeito da fé também, que precisamos repreender dúvida das nossas vidas. Está pedindo alguma coisa para Deus? Você que está em campanha aqui essa manhã, peça com fé, sem duvidar, senão você é como uma onda que é levada pelo vento. Mas Deus te chamou para você ser firme na rocha que é Cristo. Então tenha fé quando você for pedir essa sabedoria que nós estamos falando aqui essa manhã. A sabedoria, como sendo esse modo de pensar e agir, ela é necessária para nós, para o nosso convívio. Nós precisamos a cada dia mais repreender ordem maligna que quer fazer com que muitos de nós, muitos cristãos, queiram viver sua vida isolado. Hoje nós temos o culto online, por exemplo, mas o culto online não é para você ser um cristão online. É para te ajudar quando você está enfermo e você não pode vir para a igreja por algum motivo. Você foi viajar, está longe, você acessa a internet e você assiste o culto. Para quem está assistindo aí, espero que você esteja nessas condições. Não queremos criar cristãos online, cristãos virtuais. Nós precisamos do nosso convívio. O amor, ele não pode ser expressado à distância somente, né? A gente precisa desse contato, a gente está se congregando. A palavra de Deus ela é firme quando fala sobre isso. A gente amar o próximo e estar em comunhão, ajudar o próximo, para você saber do que teu irmão está precisando. Você às vezes olha para o rosto de alguém e você já sabe se ela está bem ou se não está, se você tem uma certa intimidade ou um certo convívio. E nós somos chamados para isso. E para a gente ter o melhor convívio possível, nós precisamos dessa sabedoria celestial nas nossas vidas. Aleluia. E nós precisamos crescer. Eu creio que muitos aqui já têm muitas dessas características, mas nós precisamos buscar cada dia mais e mais na presença de Deus. Quantos estão comigo aqui essa manhã? Amém? E Tiago então ele descreve, ele começa falando que a sabedoria é pura. Ele diz, em primeiro lugar, antes de tudo, ela é pura. Por que a sabedoria celestial é pura? Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo e somos como crianças, como bebês. E nós temos que ter essa sabedoria pura, esse modo de pensar puro. A palavra diz, 1 Pedro 2, 1 e 2, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E 1 João 3,3 diz, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós precisamos ter esse modo de pensar puro em relação às pessoas, em relação às coisas. Isso faz parte da sabedoria espiritual, celestial, que Deus tem para a sua vida. É interessante ver que muitas culturas já se diferem nisso. E nós aqui no Brasil, nós temos essa cultura de que todo mundo é mau, até que a pessoa se prove que ela é boa. Ou seja, isso aí já é um pensamento terreno maligno. Mas nós temos que ter um pensamento puro a respeito de cada pessoa. E é diferente, eu trabalhei em uma empresa multinacional, até morei nos Estados Unidos. Lá a cultura é diferente, lá todos são bons, até que prove que ele não é bom. Você confia na pessoa, até que ela pise na bola com você. Aqui não, você não confia em ninguém, até que a pessoa seja fiel e demonstre de alguma maneira. Então nós precisamos lutar contra isso e ter uma sabedoria pura em relação às pessoas. Em segundo lugar, ele diz que a sabedoria é pacífica. O que é pacífica? Aquilo que produz paz. Isso é tremendo, igreja. E muitas pessoas se esquecem disso, mas a palavra diz, Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas ele diz o quê? Esforcem-se.
Não é você, não dá para, já tentei fazer uma amizade ali com aquele irmão e não deu muito certo, então eu não vou nem insistir, porque pode piorar. Não, a palavra diz: esforcem-se. Se esforçar exige o que? Exige desgaste. Ninguém faz um esforço de levantar um peso. Se você está levantando um peso sem esforço, é porque aquilo lá não tem peso nenhum para você. Você não fez esforço. Agora o esforço é quando você se desgasta, você abre mão, você se dispõe a abrir mão de alguma coisa, um conforto seu, para você querer paz com as pessoas. A sabedoria de Deus na nossa vida, ela é pacífica. Cada um de nós, cada um de vocês aqui, são chamados como pacificadores, agentes para produzir paz em todos os seus relacionamentos, aqui dentro da igreja, lá fora. Está tendo uma briga de dois ímpios no seu trabalho, é seu papel entrar no meio e pacificar, porque essa sabedoria vem de Deus. No mundo as pessoas vão querer o quê? Jogar lenha para ver o circo pegar fogo e ver aquela briga piorar. Mas você, como um cristão, com a sabedoria celestial que Deus derrama na sua vida, você é pacificador e você quer o bem. Amém? Terceiro lugar, sabedoria amável. Amável, que é uma pessoa agradável a muitas pessoas. Quem tem essa sabedoria celestial é uma pessoa amável, é uma pessoa agradável. As pessoas gostam de estar perto. É como nós temos o mandamento que o Senhor Jesus nos deu, né? Amem-se uns aos outros como eu os amei. A palavra diz: Jesus amava todos nós, e como Ele era agradável. Quantas pessoas e multidões amontoavam perto dele, ao redor dele. As pessoas gostavam de estar com Jesus, porque aprendiam com ele, porque viam nele a bondade. Aleluia. A paz que reinava ao redor de Jesus. Você é chamado para isso também, meu irmão. Amém? Glória a Deus. A sabedoria também, ela é compreensiva, diz a palavra. Compreensiva quer dizer o que? Você se colocar no lugar do outro e entender o que a pessoa está passando. Deus tem isso para você. Ser uma pessoa compreensiva a respeito dos problemas alheios, com essa sabedoria de amar, como a palavra também diz, amar o próximo como a si mesmo. É você se colocar no lugar da pessoa, para você entender o que a pessoa está passando. Aleluia. Deus nos chamou para isso. Eu creio nisso tudo. Eu estou passando rápido porque eu quero enfatizar uma dessas características. A palavra diz que a sabedoria é cheia de misericórdia, porque exerce misericórdia com o próximo. Assim como Deus exerceu misericórdia na sua vida, Ele espera que você exerça misericórdia na vida do teu próximo, na vida daquele que te fez o mal. Porque todos nós fizemos o mal, pecamos contra Deus, mas Ele teve misericórdia. E a palavra diz: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Está em Tiago 2,13. E Jesus nos ensina: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. A misericórdia faz parte da sabedoria celestial nas nossas vidas também. A sabedoria celestial também, ela é cheia de bons frutos, diz a palavra. E aqui tenha para você que esses bons frutos são os frutos do Espírito Santo, que se assemelham com isso. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Os frutos do Espírito Santo para as nossas vidas. Faz parte da sabedoria de Deus. A sabedoria, ela é imparcial. Tiago, ele fala muito a respeito dessa imparcialidade no capítulo 2 do seu livro. De você não ser parcial, não fazer acepção de pessoas. É isso que quer dizer. Ele fala quanto você a tratar bem um rico e tratar mal um pobre, que isso não tem nada de cristão, porque Deus, ele fez o que? Ele morreu, Jesus morreu por todos, igualmente, não fez acepção de pessoas, e é isso que nós também devemos fazer. Tiago 2:9 diz: mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado. Ou seja, isso é pecado, você favorecer uma pessoa ou outra devido a alguma circunstância da vida dela. E a sabedoria celestial que Deus tem para você, ela é imparcial. Antes de caminhar para o último, que é sincera,
lá no versículo 13 também diz que com humildade que provém da sabedoria. Então a sabedoria celestial ela também é humilde. Humilde é o que? Você ser submisso a Deus, entender em todo momento da sua vida que você não é nada se não for a graça e o poder de Deus na sua vida, que você precisa se submeter a Ele diante de todas as circunstâncias, porque Ele tem o melhor, Ele sabe te direcionar conforme a vontade dEle, e você se mantém humilde. A palavra diz também em Tiago 4:10, você vê que ele trata de todos esses assuntos. Ele fala: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. E eu queria enfatizar a última característica da sabedoria celestial, que diz que a sabedoria celestial é sincera. Essa palavra, quando eu estava lendo, Deus parece que Ele saltou ela da Bíblia assim na minha cara. Sincera. O que é sincero? Sincero é honesto, verdadeiro, transparente. É algo que muitas vezes nós deixamos de lado, devido à cultura que nós vivemos, ao mundo que nós vivemos, nos faz abandonar essa característica que é a sabedoria celestial para as nossas vidas. Porque o contrário de honesto, de sincero, o antônimo de sincero é falsidade, fingimento, hipocrisia e mentira. Em outras versões da Bíblia, em vez de estar escrito sincero, está escrito sem hipocrisia. Essa é a sabedoria de Deus para as nossas vidas. E Deus falou comigo isso, porque muitas vezes nós, igreja, deixamos de lado a sabedoria de Deus na nossa vida, achando que estamos fazendo a coisa certa. Porém aí Deus me falou: olha para o meu filho, olha para o meu filho Jesus, como que Jesus caminhou aqui na terra. E Jesus, se você for ler lá de Mateus, Marcos, Lucas e João, refletir na vida de Jesus, em todo o tempo Jesus foi um homem sincero. Em todo o tempo ele dizia a verdade. Ele não tinha aquela coisa de: eu não posso falar isso senão eu vou machucar aquela pessoa. E muitas vezes nós agimos assim. Eu estou pregando para vocês, estou pregando para mim também, porque eu quero ser parecido com Jesus em todos os aspectos dele. E nós não devemos deixar de lado a sinceridade. Eu peguei aqui 3 rápidos exemplos de Jesus. Mateus 15, tem um episódio de que aquela mulher chega para Jesus pedindo para que ele cure a filha dela. E aí ela começa a gritar. Os discípulos falam para Jesus: Jesus, fala para ela ir embora, ela está perturbando a gente. Aí Jesus vira para ela, Mateus 15, 24 diz: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Imagina, a mulher estava querendo um milagre, uma cura da filha dela. E Jesus, ele não poupou a verdade na vida dela daquele momento para ele, aquele chamado. Ele estava em primeiro lugar atendendo as ovelhas perdidas de Israel. Aí você imagina você ouvir isso. Aí a mulher insiste com ele, ele fala: não, mas eu não posso dar o pão aos cachorrinhos. Aí ela fala: mas até os cachorrinhos comem as migalhas. E diante disso ele vê a fé daquela mulher e ele concede um milagre, a sua filha é curada. Mas Jesus não deixou de falar com sinceridade o que ele estava passando, o que ele estava vivendo. Em outro momento, Lucas 7, temos a história do centurião. O centurião chega para Jesus dizendo que tem um servo dele que está doente, e ele estimava muito aquele servo. Ele queria ver aquele servo bem, e ele vai orar e vai pedir para Jesus. E Jesus então começa a caminhar em direção à casa daquele centurião. E ele fala: não, Jesus, você não precisa ir lá, eu não tenho essa honra. Apenas dê uma ordem, porque eu sou homem de autoridade, eu sei como é que funciona. Se eu peço para um servo ir, ele vai. Se eu peço para outro vir, ele vem. Então você faça a mesma coisa. Aí imagina, Jesus seguido daquela multidão de israelitas, de judeus que estavam se convertendo a ele, seus discípulos, apóstolos, todos. Ele vira e diz: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé.
Jesus já deu na glória a Deus. Imagina você sendo uma daquelas pessoas que estava seguindo a Jesus o tempo todo. Você devia achar, nossa, eu tenho uma fé maravilhosa, eu amo a Jesus, estou seguindo a Ele. Aí Jesus vira para você e fala, nem em Israel eu vi uma fé tamanha. Jesus, ele era sincero. Em outro episódio, em Lucas 7 também, vamos ler Lucas 7, a partir do versículo... Versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Em outras palavras, uma prostituta. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Veja a sinceridade de Jesus para Simão. Ele lá achando que ele era o bonzão, convidou Jesus para comer, para jantar na casa dele. E começou a julgar Jesus. E Jesus falou: você me convidou aqui e nem me ofereceu água para lavar os pés, que era de costume da época. Você nem me cumprimentou com um beijo e ela não para de beijar os meus pés. Jesus, ele não poupa a verdade. Ele não tem essa de medo de magoar alguém para dizer a verdade. E quando Pedro está querendo, mostrar que ele é bom, que ele ama ao Senhor Jesus, e Jesus fala que ele tem que morrer, aí Pedro fala: não, Senhor, não diga isso. Aí Jesus fala: aparta-te de mim, Satanás. Imagina você sendo um discípulo de Jesus e de repente ouvir Jesus chamando você de Satanás. Não que estava chamando, mas mostrou que Pedro estava dando lugar para Satanás. Imagina. Eu comecei a pensar sobre isso e falei: meu Deus, creio que muitos de nós, se nós caminhássemos com Jesus, e diante da sinceridade de Jesus, muitos de nós poderíamos querer deixar de caminhar com Ele. Porque a verdade, ela nos confronta. E a sinceridade, ela é isso, é você dizer a verdade, confrontar. Mas é para um benefício que Jesus sempre fez isso. E o que está errado na verdade, não é você dizer a verdade. O que está errado é nós não aceitarmos ouvir a verdade. É o famoso melindroso. Nós não devemos ser melindrosos. Não devemos nos magoar com o nosso irmão quando ele nos diz a verdade, porque ele está sendo sábio conforme a sabedoria celestial para as nossas vidas. E nós devemos nos atentar quanto a isso. Misericórdia. Imagine se Jesus estivesse aqui hoje dizendo a verdade com sinceridade para cada um de nós. Será que você ia continuar seguindo a Jesus? Ou você ia falar:
credo, Jesus falou assim comigo. Ele se diz filho de Deus e falou isso de mim. É para pensar, igreja. E quando o seu irmão, um pastor, um líder, fala com você, isso que você fez não está certo, você está errado, você tinha que ter feito assim. Ai, mas poxa, isso você diz que você é pastor? Você diz que você é um líder, um missionário? E você fala assim comigo? Vejam bem, os nossos relacionamentos precisam ter a sinceridade. 1 Pedro 1:22 diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Veja, esse versículo falou tudo. Nós purificamos as nossas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero. Então, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Eu creio que Deus está falando isso porque Ele está querendo nos amadurecer espiritualmente, para que o nosso amor fraternal seja genuíno, conforme a sabedoria celestial. Isso é para crescimento de cada um de nós. E aqui eu queria falar rapidamente os aspectos da sinceridade. Ela tem que ser uma sinceridade em relação ao próximo. Tiago 5:12, ele cita o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, Mateus 5:37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Nós precisamos ter a verdade nas nossas bocas, nas nossas palavras. A sinceridade. Se você disse sim, é sim e pronto. Se você diz não, é não. Não existe meio termo na vida do cristão. Nós não devemos querer maquiar a verdade, mas nós precisamos ser sinceros nos nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, dentro desse sinceridade em relação ao próximo, quer dizer o quê? Sem aquela politicagem. Hoje em dia tem muito isso, politicagem, politicamente correto. Não, você não vai falar assim com tal pessoa, porque tal pessoa, né, ela tem essa influência, ela tem isso, ela tem aquilo. Não. Você é imitador de Jesus? Então você é imparcial. Você não faz acepção de pessoas. Você trata todo mundo igual. E em primeiro lugar, com sinceridade você fala com as pessoas. Posso ouvir o amém da igreja? Sinceridade. Sem medo de magoar alguém. Às vezes, pode ser que no momento que você deixa de ser sincero e de falar a verdade para aquela pessoa, você está fazendo mal. Por quê? Porque a sua sinceridade, a verdade, poderia salvar a vida daquela pessoa. Poderia servir de quê? De alerta para ela. Você está no caminho errado. Você não pode continuar assim. Você tem que mudar a sua mentalidade. A nossa sinceridade pode salvar almas. O errado é nos magoarmos com a sinceridade. Quem quer fazer um compromisso comigo aqui de não ficar se magoando com quem é sincero com você? Glória a Deus. A gente precisa dessa sabedoria celestial. Deixar de ser melindroso. E ter a coragem de ouvir a verdade e ser confrontado. Por quê? Porque para a gente ser corrigido e caminhar na verdade. E aí o segundo aspecto da nossa sinceridade com o próximo é porque tem que ter o amor. Não esquecer que a sabedoria celestial, ela é com amor, ela é amável, ela é pacífica. Ou seja, você vai dizer a sinceridade para quê? Para gerar a paz, não para fazer guerra. Porque muitas vezes tem gente que já nasce com isso, né? Quando você conhece alguém que fala o que vai na cabeça, você fala, a pessoa sincera. Isso é bom na sabedoria celestial, mas tem que vir acompanhado dos outros atributos da sabedoria celestial, que é a pessoa ser pacífica, amável, compreensiva, exercer misericórdia,
E nós precisamos ter isso na nossa vida. E Deus está falando conosco porque Ele está nos fazendo crescer como um corpo, crescer com esse amor fraternal, sincero, esse amor de todo o coração, esse amor de quem realmente está buscando viver em obediência à verdade, porque já fomos purificados pelo sangue do Cordeiro, porque nós somos um só corpo e devemos estar unidos, sem falsidade no nosso meio. Aleluia. Quando a gente fala assim, não, deixar de ser sincero não parece ser tão pesado. Mas deixar de ser sincero é ser falso, é falsidade, é hipocrisia, é mentira, é fingimento. E isso não tem parte com Deus. E é por isso que não pode existir em nosso meio. Aleluia. E a sinceridade, Jesus até ensina a respeito do trato com irmãos. Eu tenho falado aqui, os pastores que estão aqui, os líderes, diáconos, estão de prova que eu tenho ministrado isso nas reuniões. Jesus ensina: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Isso são palavras de Jesus. Jesus ensinando o nosso trato entre irmãos. Por quê? Porque a sinceridade tem o propósito de produzir crescimento e transformação. Não é para termos essa omissão em nosso meio, mas é com amor, com o intuito de pacificar, de fazer aquela pessoa crescer. Quantos estão entendendo aí, estão comigo? Glória a Deus. Posso ouvir amém da igreja? Igreja, Deus está nos levando para lugares mais altos, onde nada nem ninguém vai poder destruir a nossa comunhão, porque Jesus nos chamou para sermos um nele, como Ele é um com o Pai. E essa é a noiva que Ele está vindo buscar, uma noiva que é uma só, unida com essa comunhão, onde precisa haver a sinceridade, que é a sabedoria celestial. E a sinceridade não vai ser só com o próximo, mas é em relação a você mesmo. Tiago 5,16, ainda no livro de Tiago, ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando você se arrepende, pede perdão para Deus, você confessa o seu pecado para Deus, você alcança o perdão de Deus. Mas muitas vezes tem gente batalhado, você peca, se arrepende, confessa a Deus, Ele te perdoa, aí no outro dia você cai de novo. É porque você está ignorando essa palavra, que para a gente ser curado dos nossos pecados de vício, aquele pecado que te persegue, experimente isso, confessar esse pecado para alguém, para que você seja curado. Nós somos chamados para isso, porque nós somos um corpo, um quer o bem do outro. Aleluia. Será que a igreja está madura para ouvir isso aqui? Amém? Posso ouvir um amém de verdade? Ainda não me convenceu não. Estou falando com gente madura espiritualmente, que está pronta para ouvir isso. Amém? 1 João 1, 7 e 8 diz: se porém andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. É isso que quer dizer andar na luz. A luz, ela faz tudo vir à tona, nada fica oculto, escondido. E essa é a nossa vida. Para a gente ser curado, a gente tem que expor muitas vezes as nossas falhas, porque nós andamos na luz, e porque queremos ser perdoados e curados dos nossos pecados. E aí que vem ainda a sabedoria falando conosco, porque a nossa sinceridade em relação a nós mesmos com o próximo, você tem que ter sabedoria, porque você não vai sair contando tudo da sua vida para todo mundo. Por isso que eu creio que eu estou falando com gente madura aqui, que nós precisamos sim confessar os nossos pecados uns aos outros, como diz Tiago 5,16, mas você tem que ter sabedoria, para você não sair falando para todo mundo sobre a sua vida, sobre algo íntimo, mas você vai saber alguém que você pode realmente confiar e se abrir para essa pessoa, para ela orar com você,
porque ela quer ver o seu crescimento, para que haja transformação na sua vida, para que você pare de ser escravo desse pecado que te persegue, porque sem santidade ninguém verá a Deus, e nós estamos todos no mesmo barco, todos pecamos, mas todos precisamos de cura, e temos um ao outro para crescermos juntos na graça de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. E da mesma maneira, todos temos que ter o entendimento de que você precisa ser alguém confiável para outra pessoa. Vai ter gente que porque ela confia em você, ela vai abrir a vida dela para você. Mas não é para você vir naquela fofoca santa, gospel, que é maligna, que tem gente que fica sabendo de uma coisa, a pessoa fala, ora pela minha vida, que estou assim, com esse problema no casamento, meu filho. Aí você vai, ô Bruno, não conta para ninguém. Eu estou contando para você porque eu quero que você me ajude em oração, tá? Não é fofoca isso que eu estou fazendo. É só para você orar junto comigo. Então, nossa, o casamento do... Meu, cara, você não tem noção. Você ora comigo? Depois eu vou te contar todos os detalhes. Aí o Bruno vai pedir oração para mais gente. Misericórdia, gente, está amarrado isso em nome de Jesus. Porque o povo, quando quer errar e quando quer fazer besteira, usa a Bíblia para fazer maldição e estragar a vida do irmão. Está repreendido isso em nome de Jesus aqui no nosso meio aqui. Amém? Glória ao nome do Senhor. Seja você alguém confiável para o teu irmão e para a tua irmã, porque você quer ver o crescimento dele, não puxar o tapete e cair de uma vez, não espalhar esse defeito que ele confiou em você para compartilhar e você sai falando para todo mundo. Não, você não crê que você pode orar e Deus pode ouvir a tua oração? Para que precisa espalhar para a igreja inteira? Amém? Se foi para você o pedido, ora. Nós temos aqui até entre os pastores, não é, pastores? Eu não fico sabendo de tudo que alguns de vocês contam para os outros pastores. Não precisa. O que muita gente conta para mim, eu não conto para ninguém, na verdade. Fica comigo, eu oro, a não ser que a pessoa fale, pede para fulano também, eu vou e falo. Você também, seja alguém confiável, nós somos um corpo, amém? Cada um aqui ama o próximo, ama o seu irmão. Então você quer ver o bem dele. Então você quer ser confiável e falar, pode contar comigo, eu vou orar por você, ninguém vai saber disso. E o principal, o diabo vai ser derrotado na sua vida. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E vamos junto, conte comigo. Nós já quebramos isso no poder de Deus na nossa vida. Eu quero profetizar um tempo de sinceridade, assim como Jesus. A gente ter sinceridade entre irmãos, sem medo de magoar um ao outro, sem medo de ser melindroso. E nós que temos um pouco desse negócio de ser melindroso, de se magoar, que seja quebrado agora, essa manhã, no nome de Jesus. Porque nós precisamos da verdade, é ela que nos confronta e que nos faz crescer no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aplauda bem forte ao Rei dos Reis, aquele que vive e reina, que nos formou. Glória a Deus, coloque-se de pé no seu lugar.